Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 12 de janeiro de 2023. Desde os tempos da formação da coligação Lula-Alckmin, quando Lula saiu do PSDB, entrou no PSB para serviço de Lula, corre a boca pequena entre os conservadores e nos ambientes políticos de Brasília que Alckmin teria feito esse movimento contando com que Lula tenha problemas de saúde e que a presidência da República caia no seu colo. Outras versões dão conta de que Alckmin seria um operador, um agente dos globalistas que o teriam colocado lá para depois derrubar Lula e empossar Alckmin, que seria o verdadeiro candidato deles. Até que ponto isso é verdade? Especulação? Teoria da conspiração? É o assunto do vídeo de hoje. Me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente. Até o momento, eu não tenho informações concretas de que Alckmin já estaria conspirando contra Lula. O governo recém foi empossado, estamos no dia 12 de janeiro, ou seja, não tem nem 15 dias que o governo está empossado. Lula entregou a Alckmin um ministério para que ele se mantivesse ocupado, porque dizem que todo vice deseja o mal do titular para um dia sentar na cadeira e que se o vice ficar sem ocupação, ele ficará livre para conspirar. Alckmin, portanto, tem a missão de montar a sua equipe ministerial, começar a definir as diretrizes da política de desenvolvimento industrial no país, que afeta o ministério que lhe coube, e não há sinais de que ele esteja conspirando. As informações que eu tentei colher com as minhas fontes dão conta apenas de que Alckmin estaria tentando montar uma base política própria, já que ele fez a sua vida política no PSDB, é um estranho no ninho do PSB, Partido Socialista Brasileiro, ao qual aderiu de última hora para ser vice do Lula, e, portanto, está com a sua base política própria desarticulada. Certamente, mesmo tendo saído do PSDB, Alckmin mantém fortes vínculos com segmentos desse partido que está afundando, especialmente em São Paulo, onde o PSDB foi escorraçado da cena política, mas ainda detém prefeituras, bancada de deputados. Não é de todo impossível que Alckmin esteja assediando esses segmentos do PSDB para lhe servirem de base própria nas disputas de poder. Sei também que ele está procurando outros partidos, como o Podemos, por exemplo, de Álvaro Dias, e partidos que tiveram algum relacionamento com o PSDB, com essa intenção também. Ou seja, constituir uma base política própria, mesmo sendo vice, mesmo supostamente não necessitando disso. Que Alckmin tem um projeto de poder e que ele almeja a presidência da República, ninguém duvida. Ele disputou a presidência da República e perdeu, era dado como um político em vias de se aposentar e enxergou, na condição de ser vice do Lula, um atalho para encerrar a sua carreira no topo, seja na condição de vice, seja na condição de presidente, se a oportunidade se lhe aparecer. E o que se observa na cena política e econômica é que as condições para que Alckmin venha a conspirar contra Lula estão se constituindo no cenário político. No vídeo que eu fiz ontem aqui no canal, dizendo que o PT está com medo, está preocupado com a situação política de Lula e com a eventual desestabilização do governo no curto prazo, devido
Há uma crise econômica aguda que se insinua no horizonte dos próximos meses e devido à forte oposição que Lula vem recebendo mesmo desde antes da posse, com os acampamentos patrióticos, os acontecimentos de Brasília do último fim de semana, que embora tivessem incorrido em violência, vandalismo, revelam um sentimento radical de insatisfação com o poder do PT e causam sim sangria e desgaste, revelam um ambiente político, econômico e social que não deu e não está dando folga para Lula. Já citei aqui, vou repetir, porque eu vi nos comentários do vídeo ontem que as pessoas não entenderam quando eu disse que Lula não teria lua de mel, não estava falando da relação de Lula com a Janja. Lua de mel é uma expressão usada na política para caracterizar o período inicial dos governos em que os eleitores dão um desconto para o governante recém-eleito para que ele mostre a que veio e dê sinais de que vai cumprir as expectativas que gerou. Esse período no passado era longo, às vezes mais de 6 meses, 1 ano. Os eleitores se mantinham pacientes, calmos, observando o governo, esperando que o governo decolasse. E se o governo não decolasse, aí sim a opinião pública passava a dar ouvidos ao discurso da oposição. Não é o que se vê no Lula. Se nós formos dar um passeio pelos países da América Latina, onde se elegeram recentemente governantes de esquerda, talvez até nem tão recentemente, vamos ver que a paciência dos eleitores com os governantes eleitos era próxima de zero. Na Argentina, já lá se vão mais de 3 anos de mandato dos peronistas, de Fernandes e Cristina Kirchner, e todas as projeções apontam para uma derrota eleitoral, uma talvez possível volta do Macri, ou até mesmo a surpreendente eleição de Milei, o Bolsonaro argentino, se é que assim se pode dizer. No Chile, 3 meses depois de empossado o novo presidente, um líder estudantil de 30 e poucos anos da esquerda radical, a sua popularidade desabou e está abaixo dos 25%, lembrando que o sistema político tradicional chileno ruiu e esse comunista chegou ao poder lá nos braços de mobilizações de massa da esquerda, inclusive com depredação de patrimônio público, quebra-quebra e tudo mais. Aparentemente, boa parte dos eleitores que votaram no atual presidente do Chile retiraram o seu apoio dele em 3 meses. Está com 25% de apoio, de aprovação, de popularidade. Na Colômbia não é diferente. Petro, ex-guerrilheiro do M-19, também enfrenta dificuldades econômicas e políticas de curtíssimo prazo. E essa tem sido uma característica das eleições na América Latina e talvez no mundo. Tem a ver com mudanças estruturais do comportamento político dos eleitores, da sociedade no mundo inteiro, tem a ver com o impacto das mídias sociais no comportamento político dos cidadãos, mas o fato é que esses governantes a que eu me referi tiveram curtas luas de mel com seus eleitores e Lula, conforme eu havia antecipado nos vídeos que eu fiz no ano passado, não teve lua de mel. Antes mesmo da sua posse, já teve que enfrentar os acampamentos patrióticos por todo o Brasil, mobilizações que, embora agora sob ataque da mídia e do sistema judicial e político devido aos erros cometidos na invasão dos palácios e no vandalismo em Brasília, constitui um ambiente de opinião que, combinado com as projeções de uma crise econômica aguda nos próximos meses, sugere a criação de condições para que um político ambicioso como Alckmin, que sempre almejou a presidência da República, comece a movimentar peças de bastidor
para tirar Lula de onde está e sentar no trono do chefão do PT. É bom lembrar que Alexandre de Moraes, ilustríssimo magistrado do STF, que hoje é o homem mais poderoso do Brasil, foi secretário de Justiça de Alckmin e, apesar de ter sido nomeado por Temer para o cargo no STF, possui mais vínculos com Alckmin do que com quaisquer outros políticos brasileiros. Muita gente ingenuamente vê os políticos do STF e Alexandre de Moraes como aliados incondicionais do PT. É possível que magistrados que tenham sido indicados pelo PT assim ajam como aliados de Lula, mas pelo menos 2 deles têm vínculos fortes com o PSDB e com Alckmin, ainda que Alckmin tenha saído do PSDB. Gilmar Mendes, que lá está indicado por Fernando Henrique Cardoso, que é tido como o grande estrategista político, o grande articulador e formulador das maldades que o STF faz, e o próprio doutor Alexandre de Moraes, que é o operador político das ações que nós temos visto. Neste momento, o serviço que Alexandre de Moraes está prestando interessa ao PT. Eu afirmo categoricamente que ali há uma aliança de interesses. O interesse comum deles era varrer os conservadores da cena política, perseguir, prender, eliminar as lideranças bolsonaristas e tentar fazer com que o sistema político brasileiro voltasse a funcionar como ele era antes da emergência da nova direita na cena política. Não vai acontecer, mas eles vão tentar. Acontece que logo ali na frente, quando Lula começar a enfrentar dificuldades econômicas, ele, como decorrência disso, provavelmente passará a enfrentar também dificuldades no Congresso, onde não tem maioria absoluta, onde talvez consiga maioria apertada no Senado e talvez não consiga maioria na Câmara. E o Centrão é uma enguia ensaboada. Se a economia vai bem e o presidente tem popularidade, os políticos do Centrão aderem ao governo e apoiam. Se o governo perde popularidade e começa a afundar, o Centrão encarece o passe e começa a criar dificuldade para vender facilidade. Muita gente não entende ou não entendeu quando eu projetei esse cenário de dificuldades logo à frente. As pessoas ficam olhando para a situação atual, na qual o Lula chegou ao governo lá colocado por aqueles que o escolheram, se é que me entendem, no qual a direita caiu numa armadilha e se deixou envolver nessa maluquice que foi a invasão das sedes do poder e a depredação em Brasília, e acha que Lula está nadando de braçada e que daqui para frente a única coisa que nós vamos ver é a consolidação do poder eterno do PT e que eles nunca mais sairão do poder. Pode ser, mas objetivamente eu afirmo a vocês, trabalhando com informações econômicas já disponíveis para operadores de mercado, para esse povo que faz gráficos econômicos, que tem informações e está enxergando o cenário mais à frente. E conversando com gente experiente na política, eu afirmo para vocês que a oposição, a direita conservadora, a nova direita brasileira, terá uma oportunidade nos meses mais à frente, daqui 3, 4, 5 meses, até o meio do ano, junho talvez, de dar uma talagada no governo do PT. E talvez até desestabilizar definitivamente Lula. Ah, mas isso vai favorecer o Alckmin. Se o Lula cair, entra o Alckmin e dá tudo no mesmo. Não, gente, não dá tudo no mesmo. A tendência de Alckmin entrar em atrito com o PT, embora tenha que governar parcialmente com o PT, não tem opção, Alckmin vai trazer a turma dele
para o centro do poder, para as decisões estratégicas. Alckmin tem vínculos com gente do mercado e da grande imprensa que não gosta do PT, se abraçaram no PT para derrotar Bolsonaro. E o cenário que se apresenta diante dessas circunstâncias é um cenário de divisão da aliança de governo, do pacto superficial, provisório e frágil que foi firmado entre eles, única e exclusivamente com o objetivo de tirar Bolsonaro e os conservadores do governo. Repito, Alckmin é um político ambicioso, de fala mansa, mas de objetivos claros. Há décadas que ele almeja a presidência da República e não pensem que porque ele chegou lá à condição de vice de Lula, que ele acha que chegou no topo da carreira e que ele não sonha com o lugar que Lula ocupa e que ele acha que é dele por destino. Talvez no mundo real, prático, exceto em relações íntimas do seu círculo de confiança, Alckmin ainda não dê sinais de que vá conspirar. Não é algo simples se a gente se lembrar de como Temer foi cuidadoso até um momento em que ele decidiu que queria o cargo e passou a conspirar contra Dilma. Passou-se tempo e foi preciso que condições amadurecessem, mas o momento e a oportunidade se apresentaram e Temer aproveitou. Eu não tenho dúvida nenhuma que, diante de circunstâncias parecidas, Alckmin fará o mesmo. E acho que Lula e Alckmin são uma porcaria, mas não são a mesma coisa. Uma divisão entre eles é uma oportunidade para nós. Saibamos ter paciência, jogar com sabedoria e perseverança. É hora de submergir, organizar, planejar e aguardar o momento de levantar a cabeça lá na frente e democraticamente irmos para a rua pedir o impeachment deste governo ilegítimo. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da Cos.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se, o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga seu Pix mensal aí. O vídeo de ontem bombou, deu uma recuperada nos seguidores, algumas doações pelo Pix, mas a situação está crítica, gente. Caiu muita receita do canal e a sua doação mensal, que garante a existência desse canal já há mais de 3 anos no ar, entregando informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, valores conservadores, um Brasil livre, próspero, com ordem e progresso. Agradeço também se você continuar chamando seus amigos, colegas, parentes para seguir o canal, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui. E amanhã tem mais.